Fala aí, galera, tudo bom? Voltamos aqui para darmos início, ao novo assunto esse que está aparecendo aí na tela para você nesse exato momento, Nós vamos começar a trabalhar a questão da regionalização brasileira, ok? Nesse capítulo, nessa unidade, nós vamos estudar as várias regionalizações que existem com relação ao nosso país, ou seja, com relação ao Brasil. Nós vamos estudar a regionalização feita, pelo IBGE. Nós vamos estudar uma regionalização que ela é denominada como os complexos econômicos brasileiros, que nesse caso aí nós vamos ter 3 regionalizações, e também vamos abordar a regionalização proposta pelo geógrafo brasileiro denominado Milton Santos, onde ele propõe uma regionalização em 4 grandes complexos, certo? Então, para começar os nossos estudos, nós temos que ter algumas informações básicas com relação ao nosso país. O primeiro ponto que nós vamos abordar é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, que é a questão da extensão territorial do nosso país, O Brasil, ele é considerado um país de dimensões continentais. E o que isso significa, o que isso quer dizer, Qual a relevância que isso tem? Quando eu tenho um país de dimensões continentais, isso significa que esse país ele é muito grande na sua extensão territorial. O Brasil hoje ele é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, ok? Na nossa frente, vai estar a Rússia como o maior país do mundo. Em segundo vem o Canadá. Em terceiro vem a China. Em quarto, os Estados Unidos. E em quinto, o Brasil. Então, em extensão territorial, nós somos o 5º maior país do mundo. Então, regionalizar o nosso país não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque nós vamos ter aqui uma variedade gigantesca, certo? Tanto nos aspectos físicos, quando me refiro aqui a clima, vegetação, solo e hidrografia, como também nos aspectos humanos, certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender, que a regionalização brasileira não é algo simples de se fazer, ok? Não é algo fácil, que vai ser de fácil compreensão. Não. Tudo que nós observarmos no Brasil sempre vai ter números exagerados, devido à nossa grande extensão territorial. Ok? Esse é um dos fatores que justificam, Não estou dizendo que é só isso, mas esse é um dos fatores que justifica. Legal? Vocês estão vendo no mapa o Brasil todo dividido, todo organizado, assim, aí, bem bonitinho, certo? Mas nunca foi assim, não. Se nós voltarmos na história, se nós voltarmos no nosso contexto histórico, desde a chegada do homem aqui na América, desde a chegada de Cabral aqui no Brasil, até os dias atuais, o Brasil ele passou por algumas transformações, certo? Ou seja, por algumas divisões regionais, tá certo? Divisões territoriais. A primeira divisão que nós podemos abordar é essa que está aparecendo para vocês aí, Que foi o Tratado de Tordesilhas, certo? Deixa eu passar aqui uma linha para que vocês, quem não se recorda aí, lembrar o que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha que dividia, certo? A terra, o continente recém-descoberto entre essas duas nações. Essa parte aqui que pega o nordeste do Brasil, aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, enfim, pega toda essa parte aqui, essa porção pertencia a Portugal, certo? Essa outra área aqui, esse outro complemento aqui, que nem portugueses e nem espanhóis sabiam que existiam, pertencia à Espanha. Aí você vai entender o porquê que em nosso continente, apenas nós aqui vamos falar português e os demais países da América vão falar o espanhol. Por quê? A colonização nessa parte aqui da América, certo? Iniciou na costa oeste, foi marcada pela presença espanhola. Aqui na costa leste, marcada pela presença portuguesa. Tá bom? Então, a primeira divisão que nós podemos observar foi o Tratado de Tordesilhas. Um pouco mais à frente, ali, quando entra 1530, 532, 534, o rei de Portugal cria,
certo? Uma outra divisão. Ele vai criar o quê? As capitanias hereditárias. Vou passar aqui as linhas para... Lembrando que aqui é só um exemplo, né? Para que vocês possam entender aqui o que foi, né? O que foram as capitanias hereditárias. 15 lotes de terras que foram divididos pelo rei de Portugal e doado, certo? Às pessoas mais próximas ao rei. Qual o objetivo do rei de Portugal nesse período? Marcar território, mostrar para franceses, espanhóis, holandeses que essa porção aqui da América, essa área aqui, tinha um dono. E esse dono era Portugal, certo? Então, com o objetivo de colonizar, com o objetivo de marcar território, certo? Para ter exército, para ter uma área que fosse determinada, denominada de Portugal, o rei de Portugal criou essas capitanias hereditárias, que foram lotes de terras que foram doados, né, às pessoas mais próximas ao rei, com a função, com o objetivo, né, de desenvolver essa área, de desenvolver essa região. Tanto que se desenvolveu nessa parte aqui o cultivo da cana-de-açúcar em um primeiro momento. Depois veio a marcha para o interior, né, onde vai se desenvolver a agricultura, a agricultura também e a pecuária, tá bom? Dentre outras formas de economia. Tranquilo? Então, para que nós possamos adentrar na regionalização brasileira, é importante que vocês tenham esse conhecimento prévio das outras divisões que aconteceram antes da década de 30, tá certo? Esse próximo slide que vai aparecer aí para vocês agora, vocês vão entender o porquê que eu estou citando a década de 30, ok? Na década de 30, o Brasil, o mundo, estava passando por uma revolução, certo? Não sei se vocês se recordam, mas em 1929, o que foi que aconteceu com a Bolsa de Valores de Nova York? Ela quebrou, certo? Correu o conhecido o crack, né? A Bolsa de Nova York, ela quebrou. Isso deu origem a uma crise econômica mundial, tá certo? Que só está sendo superada agora devido à Covid. Ou seja, a maior crise do sistema capitalista tinha sido a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Em 2008 nós tivemos uma crise também econômica a nível global, a nível mundial, mas não foi tão pesada como é a de 1929. Essa que nós vamos enfrentar pós-pandemia, pós essa Covid, certo? A parte negativa está passando agora, que é a questão da saúde, mas depois vai vir a questão econômica. Essa tem tudo para superar o que foi a crise de 1929, tá certo? Segundo isso, não sou eu que estou dizendo, tá? Não é Everton que está dizendo, não. São os pesquisadores, são os especialistas. Só estou aqui passando essas informações com base no que esses camaradas estudam e nos repassam, tá? Sempre tendo cuidado para ver se não é fake news, né? Porque a moda é a tal da fake news, tá certo? Então, na década de 30, o governo de Vargas, né, quando Vargas chegou ao poder ali na primeira era, Vargas, teve duas, né? História, vocês já devem ter estudado isso aí, se não estudaram, vão estudar. Nós tivemos duas eras Vargas. Então, na primeira era Vargas, o Brasil ele passa por um saculejo, tá? Os caras pegam o Brasil, balança para um lado para o outro, e outro se arruma, agora tu não se arruma. Então, o que a gente vai ter aqui? O desenvolvimento da indústria, tá certo? E esse desenvolvimento da indústria, a indústria para poder se instalar no Brasil, ela teve que fazer alguns levantamentos, alguns estudos, porque a indústria não vai vir para qualquer canto. Ela vai precisar de uma mão de obra, ela vai precisar de mercado consumidor. E qual a região do país que era mais propícia a isso? A região sudeste do Brasil. Essa região que está aparecendo aqui nesse mapa aqui, ó, onde eu tenho São Paulo, Minas Gerais. Não sei se vocês se recordam da política do café com leite, né? Onde Minas produzia o leite e São Paulo produzia o café. Então o Brasil era governado por pessoas ou de Minas ou de São Paulo, para que essa região se desenvolvesse, né? O Sudeste em si conseguisse se desenvolver. Aí nós vamos ter ali a questão do Rio de Janeiro. Aí se nós partirmos para o sul, lá para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós vamos observar as colônias europeias que vieram para cá com o intuito de se desenvolver. Então eles investiam bastante nessa região também. Então o sul e o sudeste do Brasil começou a se desenvolver, apresentavam características atrativas para a indústria, porque tinha o mercado consumidor, já era a área mais urbanizada do país, tinha linhas férreas, tinha estradas, então tudo isso aí foi interessante para a indústria se instalar lá no sul e no sudeste. Mas não tínhamos essa organização, não tínhamos essa divisão.
até que tem-se a ideia de criar um instituto, um órgão do governo federal que passasse essas informações, certo? Que se tivesse um perfil da população e esse órgão, né, esse que está aparecendo para vocês aqui, está nessa nomenclatura aqui, né, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Nós vamos começar a abordar aqui como foi sua criação, sua origem. Como eu falei que foi na década de 30, os caras começaram a pensar, a gente tem que organizar o Brasil. Como é que a gente vai organizar essa população? A questão da economia, o que é que nós vamos aqui? Nós temos que regionalizar esse país. Então, em 1934, né, foi pensado, foi criado, certo? Essa questão do IBGE, não foi com esse nome, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi criado primeiramente ali com o título, né, de INE, certo? Instituto Nacional de Estatística, esse era o termo utilizado. Ele só passou a ter o nome atual hoje de IBGE em 1938, ok? Então, a criação do IBGE ela vai ter ali seu processo de desenvolvimento, né? Até ser posto em prática mesmo e começar a trabalhar, começar a levantar dados durante a década de 30, tá certo? E o IBGE, para poder regionalizar o país, como ele regionalizou hoje em 5 grandes complexos, tá certo? Lembrando que essa regionalização que nós temos hoje não foi a primeira feita pelo IBGE, ou seja, ao longo do tempo, essa regionalização ela foi sofrendo alterações, e nós vamos ver em vídeos futuros, não nesse, tá bom? Ele levava em consideração alguns critérios, tá certo? Que critérios o IBGE levou e leva até os dias atuais para regionalizar o nosso país? Ele leva em consideração os critérios físicos, principalmente clima e vegetação, além de solo e hidrografia, tá bom? E formas de relevo. Esses são os critérios físicos. Exemplo, no Nordeste, onde nós moramos aqui, clima quente. Aqui, como eu estou em Natal, eu tenho um clima tropical atlântico. Mas se eu estiver na região oeste do meu estado, se eu estiver na cidade de Mossoró, na cidade de Caicó, Angicos, se eu estiver em algumas dessas cidades, eu tenho um clima o quê? Semiárido, certo? Um clima seco, com baixos índices pluviométricos, ou seja, com poucas chuvas. Isso vai influenciar nos regimes dos rios, isso vai influenciar na vegetação, ok? Então, o IBGE ele levou e leva em consideração esses critérios físicos. Por que eu citei aqui o Nordeste? Por que eu citei o estado do Rio Grande do Norte? Porque se eu for observar o estado do Rio Grande do Sul, ele vai ter características totalmente diferentes do Rio Grande do Norte. Com relação ao clima, lá vai ser um clima subtropical. Com relação à vegetação, lá vai prevalecer a mata de araucária, as pradárias, certo? As pradarias, né? Os rios serão rios permanentes, ou seja, rios que não vão secar. Então, o IBGE ele levou e leva em consideração esses critérios físicos. E os critérios humanos? Idem, a mesma situação. Como eu falei, o Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais, então esses critérios humanos vão se apresentar diferentes na cultura, na forma de falar, no estilo da música, na economia, tá certo? Na religião, ou seja, todos esses aspectos também são levados em consideração pelo IBGE para que ele possa fazer essa regionalização e hoje nós temos regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, certo? Então, para termos essa configuração hoje, foram levados em consideração esses critérios físicos e humanos, beleza? Ficamos aqui nessa aula. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse assunto, abordando as várias divisões feitas pelo IBGE no território brasileiro, até termos esta configuração atual apresentada nos dias de hoje. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado aí do assunto, espero que vocês tenham compreendido as informações. Beleza? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.